Olá, nós vamos hoje começar o nosso tema teológico e nós vamos falar especificamente sobre dois grandes autores, eu diria aí, na verdade, dois grandes nomes da América Latina. E vamos colocar aqui o nome mais ou menos do tema, né? O Retábulo Mestiço e a Mesa Barroca, que representam esses dois autores, José Lezama Lima e Aleijadinho. Eu sei que acho que muitos de vocês devem conhecer um deles, que é o Aleijadinho, né, que é um grande artista do barroco brasileiro, mas talvez não conheçam o José Lezama Lima. Então vamos falar dos dois. Vamos começar pelo mais conhecido, e assim, tanto esse mais conhecido quanto o José Lezama Lima, nós vamos utilizar para fazer uma provocação teológica. Vamos repensar um pouquinho a nossa teologia brasileira e talvez também a nossa teologia latino-americana. Então, pensando nisso, vamos começar com Aleijadinho. O Aleijadinho é um artista do nosso barroco e, como artista do barroco, ele tinha uma identidade que a gente pode chamar de mestiça, que é muito parecida, na verdade, com a nossa própria identidade. A nossa identidade enquanto brasileiros, enquanto latino-americanos, une três etnias básicas. A branca, na nossa maior parte aqui, Brasil, com os portugueses, a africana, no caso os negros, e a indígena. Então, isso é o que forma o que nós somos enquanto etnia mestiça. E o Aleijadinho, ele era exatamente filho de português e mãe escrava negra. E ele colocou toda essa carga étnica, toda essa carga cultural, justamente sobre toda a sua obra. A obra de Aleijadinho, se em parte é uma reprodução de uma arte sagrada, por isso o barroco, né? O barroco é uma arte sagrada, católica, romana e branca, portuguesa, se por um lado ele faz a reprodução disso, por outro lado, ele joga essa carga cultural mestiça sobre a sua obra e cria o que nós chamamos de obra de resistência. Ou seja, ele tenta criar subterfúgios, ele tenta mostrar uma identidade diferente daquela do barroco português, do barroco europeu. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Se vocês prestarem atenção na imagem que vocês vão ver aí, vocês vão olhar alguns anjinhos, né, alguns anjos, que têm não exatamente uma cara, um rosto, né, uma face, que é tipicamente a face dos anjos europeus. A face dos anjos de Aleijadinho tinha uma face com traços, com características do mulato, do negro, como ele era. Então, narizes largos, lábios também grossos, olhos amendoados. Outro exemplo, Aleijadinho, por exemplo, colocava algumas estátuas, algumas esculturas, né, que ele fazia, muitas vezes em tamanho natural. Vamos pegar aqui o exemplo do Bom Jesus de Matosinhos, uma igreja em que nós encontramos nas 7 capelas. Nessas 7 capelas, nós vamos encontrar essas imagens da Paixão de Cristo. Então, você vai acompanhando as capelas e você vai encontrar lá os 7 passos, digamos assim, da Paixão de Cristo. Então, você encontra lá esculturas, lá dentro, em tamanho natural, de Jesus e o martírio, né, o sofrimento de Jesus. Em algumas imagens, aí você vai poder ver uma delas, você vai encontrar alguns traços da resistência artística de Aleijadinho em relação à cultura barroca portuguesa e branca. Ele põe os soldados portugueses, né, na verdade, os soldados romanos, desculpem, os soldados romanos com características de soldados portugueses. Por quê? Vocês podem olhar aí que os soldados romanos estão usando botas ao invés de usar sandálias. Isso é uma característica de, digamos assim, de ironia. É como se Aleijadinho, não podendo assinar suas obras, inclusive como ele só podia reproduzir as obras barrocas, ele não podia assinar, mas ele dava características que eram dele propriamente, de resistência, de ironia contra o branco português opressor, dos negros e dos mulatos, né? Então ele coloca lá, para fazer uma ironia, botas nos portugueses. Outra coisa, presta atenção ali na imagem, que além de serem botas, as botas elas estão invertidas. O pé direito no esquerdo e o esquerdo no direito, que é uma outra forma de ironia de Aleijadinho
nessas obras barrocas. O que significa isso? E aí nós falamos aqui do retábulo, né? Então, dê uma olhada na imagem aí, o que é um retábulo. Vocês podem prestar atenção que é talvez a parte mais importante aí da Igreja Católica Romana na época do Barroco, porque é justamente o espaço mais sagrado do templo, é o lugar onde geralmente são colocados o santo principal, né, de devoção da igreja. Então o retábulo, ele é a representação não só mais importante da arte barroca dentro da igreja, como em geral é a parte mais rica, onde vai mais ouro, né, desse tipo de arte. E no caso de Aleijadinho, ele não só se coloca numa arte em que ele vai reproduzir essas características portuguesas, mas ele, tanto na escultura, na arquitetura, quanto nos retábulos, ele vai fazer essa mistura. Então ele cria uma arte barroca híbrida, mestiça, uma arte barroca de resistência, que tenta de alguma forma denunciar, acusar a opressão dos brancos portugueses. Então, esse é o nosso primeiro autor, ou esse é o nosso primeiro nome, né? O Aleijadinho, esse homem que deu uma cara para o barroco brasileiro, né? E que vai fazer uma provocação para a nossa teologia. Aguarde um pouquinho que a gente vai falar já já qual é essa provocação. Vamos para o segundo nome, que é José Lezama Lima. Este é um cubano. Esse cubano é um literato, é um escritor, eu diria que bastante famoso na América Latina. Ele viveu por volta dos anos 50, quer dizer, a fama dele, né, foi construída por volta dos anos 50. E ele escreveu de poesias a romance e, mais importante talvez na sua obra teórica, são os seus ensaios. Um ensaio eu quero chamar a atenção e que talvez este ensaio, como acontece com as obras de Aleijadinho, também pode trazer uma provocação para a teologia. O ensaio chama-se A Expressão Americana. Esse ensaio, se eu não me engano, ele não é mais publicado, infelizmente, mas se você quiser tentar achar esse livro, ele foi publicado pela editora Brasiliense, e é um texto, eu diria, difícil, então não é assim tão fácil você conseguir, numa primeira leitura, entender o que ele está dizendo, mas eu vou rapidamente resumir aqui, mais ou menos, qual é a tese dele. A tese de José Lezama Lima, nesse texto, ou nesse livro, A Expressão Americana, é a seguinte: o latino-americano tem basicamente uma identidade cultural barroca. Opa, apareceu aí de novo o barroco. Assim como acontece com Aleijadinho. E Lezama Lima diz o seguinte: como a identidade cultural barroca ela é pertencente à América Latina, a pergunta dele é: como é que esse barroco se difere do barroco europeu? Como faz Aleijadinho? Lembra que nós falamos? O barroco de Aleijadinho é diferente do barroco português europeu. O barroco de Aleijadinho é mestiço, é misturado, é híbrido. Tem toda uma adaptação. O Aleijadinho, por exemplo, faz as estátuas lá dos profetas, que muitos de vocês conhecem, nas igrejas barrocas, de pedra-sabão. Por quê? Porque a pedra-sabão é parecida com granito. Então ele adapta. Então, assim como o barroco de Aleijadinho é um barroco de adaptação, de resistência, mestiço, híbrido, a mesma coisa é a proposta de José Lezama Lima em relação à identidade cultural latino-americana. É um barroco igualmente mestiço. E aí então entra o que nós chamamos de mesa barroca. Se por um lado nós temos Aleijadinho falando de retábulo, né? Que é uma representação da igreja barroca, da arte barroca. Por outro lado, nós temos o José Lezama Lima escrevendo neste livro, A Expressão Americana, uma mesa barroca. É mais ou menos assim. É como se Lezama Lima preparasse uma mesa da ceia, da Eucaristia, e ao colocar assento para todos, né, os que vão participar dessa mesa, dessa Eucaristia, dessa antropofagia, né, ou seja, dessa coisa de comer a carne e beber o sangue, ele colocasse artistas e literatos, ou seja, pessoas que escrevem poesia, romances, literatura em geral, do lado de lá do oceano
ou seja, da parte espanhola, e do lado de cá do oceano, ou seja, da parte latino-americana, aqui na América do Sul. Então ele coloca nessa mesa esses dois tipos de gente. Gente de matriz europeia e gente de matriz misturada, mestiça. São pessoas que têm origem indígena, origem africana, e todos estão comendo juntos na mesma mesa, que ele chama de mesa barroca, ou a mesa do senhor barroco, conforme ele mesmo diz, acho que é o capítulo 2 do livro A Expressão Americana, que talvez seja o capítulo central do seu livro. E ao fazer isso, ele está fazendo a mesma coisa que Aleijadinho. Ele está dizendo o nosso barroco, não só o brasileiro, como faz Aleijadinho, mas o nosso barroco latino-americano, ele tem a característica da mestiçagem, da hibridez, da mistura. Carrega toda essas características de identidade misturada, europeia, indígena e africana. Onde eu quero chegar com isso, né, para a nossa teologia? Vamos pensar a primeira coisa. Ora, nós fazemos parte dessa identidade. Nós, brasileiros, fazemos parte dessa identidade mestiça, misturada, híbrida. Nós não somos como, por exemplo, um europeu, vamos colocar aqui, por exemplo, um alemão, né? Nós não somos como um alemão que de alguma forma tenta ressaltar sua pureza de raça. Isso não existe no Brasil. Não tem como nós dizermos isso. Todos nós, de alguma forma, carregamos a nossa ancestralidade híbrida, a nossa ancestralidade africana, indígena e europeia. Ora, se nós temos essa matriz na nossa cultura, e se de alguma forma o barroco é uma representação dessa mestiçagem, dessa hibridez, será que esse barroco não provoca um refazer, um repensar da nossa teologia? E aqui pensando o seguinte, muito da nossa teologia brasileira é uma cópia, às vezes uma cópia muito ruim, né? Uma cópia muito disfarçada de uma teologia anglo-saxã, e quando eu digo anglo-saxã, digo especialmente Estados Unidos, né? Norte-americana. Será que essa teologia norte-americana, tão quadradinha, tão bem sistematizada, em que pouco há mutação, não seria algo parecido com aquele barroco, com a cultura branca da época da colonização, aqui no Brasil, como na América Latina? E aí vem a provocação justamente de Aleijadinho, de José Lezama Lima, que propõe uma representação artística sagrada, que é o barroco. Nós sabemos que o barroco, apesar de ser católico romano, mas enquanto cultura, ele não é católico romano. Enquanto uma expressão cultural da brasilidade e da identidade latino-americana, não é necessariamente ligado ao catolicismo romano. Pode ser uma representação cultural do brasileiro e do latino-americano em geral. Então, nesse sentido, eu acho que há aí uma provocação muito interessante por parte desses dois nomes de representação do barroco para a nossa teologia. E aí pensar o seguinte, como é que será que a nossa teologia pode resgatar ou trazer, né, como novidade o barroco como representação do nosso pensar, como representação do pensamento teológico brasileiro? Eu vou colocar aqui, acho que é algo que a gente talvez não tenha pensado muito dentro da nossa teologia. Quando você for ler textos dos livros de teologia, procura saber se lá dentro tem alguma coisa das características da etnia negra e da etnia indígena. Provavelmente você não vai encontrar. Você vai encontrar uma teologia que ela é tremendamente ancorada e compromissada com a etnia branca, ou seja, vou colocar aqui um jeito branco de ser, né? Como diriam alguns sociólogos da religião, nossa teologia brasileira ela é WASP, W-A-S-P, que significa white, que é branco, anglo-saxon, anglo-saxão, and protestant, ou seja, e protestante. Ou seja, nossa teologia é muito representativa de uma teologia anglo-saxã, branca, protestante. E aí não tem muito espaço
Basta vocês olharem os livros de História da Teologia, os livros de teologia sistemática, os livros de teologia bíblica, como não tem muito espaço para diálogo e para as representações da cultura indígena e da cultura africana. E é uma pergunta a se fazer, ora, mas se nós temos como matriz essa cultura, se o barroco foi tão importante para a expressão dessa cultura, por que não aparece nos nossos livros de teologia? É de se perguntar, então, como nós podemos fazer esse tipo de teologia. Então é interessante que, primeiro, a gente aproveite esse momento de provocação, ou seja, que você comece a pensar um pouquinho mais sobre a sua ancestralidade, sobre aquilo que está dentro de você. Vou contar um negócio para vocês. Muitos dos meus alunos, todas as vezes que me veem pela primeira vez, olham para o meu semblante, para a minha face e fazem a seguinte pergunta: Professor Rogério, esses seus olhos puxados de onde vêm? São orientais? Né? Ainda mais aqui, né, na Metodista Livre, onde tem uma tradição oriental, né, uma tradição japonesa. Então muitos perguntam se eu tenho uma ascendência japonesa. E todas as vezes eu tenho que explicar: não, a minha ancestralidade não é japonesa, a minha ancestralidade não é oriental, a minha ancestralidade é indígena. Minha bisavó era índia e por isso eu tenho os olhos puxados. Sabe o que significa? Que eu tenho características físicas, características visíveis de uma ancestralidade indígena que faz parte daquilo que eu sou, da minha identidade cultural. Agora, você talvez não tenha essa característica física, você talvez não tenha esse semblante que traga alguma característica negra ou indígena. Ainda assim, você tem tanto de indígena, tanto de negro quanto eu tenho. Isso significa que nós precisamos, enquanto brasileiros, repensar um pouquinho o nosso fazer teológico, trazendo de volta essas características e essa identidade cultural latino-americana que preserva um pouquinho dessa ancestralidade indígena e negra. A gente poderia fazer aqui outras provocações, mas eu acho que está de bom tamanho que a gente possa repensar um pouquinho essas questões.